Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e nós estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre artes, isso mesmo. Só que hoje nós vamos misturar um pouquinho o assunto. O que você acha da gente falar sobre arte e dança? E arte, dança, tem alguma coisa a ver com o meio ambiente? Tem? Pois é. Hoje nós vamos descobrir o que nós podemos relacionar dança, arte, meio ambiente, como é que nós podemos viver nesse universo, tá certo? Vamos começar na aula de hoje a tratar sobre esse assunto, arte e sustentabilidade, falando aí a respeito de manchas urbanas. Então vem comigo que você vai descobrir e vai gostar do nosso assunto de hoje. Mas antes, deixa eu pedir para você, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, não se inscreveu no nosso canal, chegou a hora, né, gente? Se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho das notificações e não perca nenhum dos trabalhos que a gente vai apresentando por aqui, tá certo? Então agora sim, vamos pro vídeo! Hoje vamos então falar sobre a arte e manchas urbanas, minha gente. Isso aí. Quero começar fazendo uma provocação com vocês, né, sobre essa imagem, tá? Nós temos aí uma imagem de um espetáculo de dança que acontece na rua. E mesmo morando em cidades pequenas, nós também já presenciamos ou já vimos espetáculos, já vimos apresentações que envolvem dança, não é isso? E você? Você já experimentou dançar? Você gosta de dançar? Gosta de dançar sozinho? Gosta de dançar acompanhado, coladinho ali com o rostinho na outra pessoa, né? Quais são esses movimentos que nós fazemos com o nosso corpo e que nos deixam felizes, que nos deixam motivadas, que nos fazem ficar alegres, saltitantes ou que nos emocionam, que nos deixam vibrantes, que nos deixam alegres, que nos deixam, né, contagiando as outras pessoas a querer também participar da dança? Pois é, a dança, gente, ela pode nos fazer muito bem. Faz muito bem para a nossa saúde, para o nosso corpo, para, né, a nossa mente, tá? Então, a nossa apresentação aí da temática de hoje envolve muito isso, porque a dança ela mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos e nós precisamos estar atentos a observar que todos nós, né, de uma certa forma, já utilizamos desse tipo de movimento desde o ventre da nossa mãe. Isso mesmo. Lá dentro do ventre da sua mãe, você já estava lá dançando, ó, se mexendo para um lado, para o outro, né? O líquido amniótico que fica dentro da barriga da nossa mãe, dentro do útero, né, era praticamente o nosso palco. Então, quando a gente nasce, nós continuamos a explorar os movimentos quando bebês, quando criança, para a gente aprender a pegar os objetos, para a gente poder, né, aprender a dar os primeiros passos. Isso tudo nos permite, né, utilizar dos movimentos, das expressões que o nosso corpo tem. Só que muitas vezes nos deixamos acomodar e depois vai passando o tempo, a gente vai, né, se fechando, né, ficando tímido, não explorando mais esse grande espaço cênico que é o mundo em que a gente vive, tá? Então nós precisamos, né, aprender a utilizar mais desse espaço, da rua, da escola, da nossa própria casa, né? Então não gosta de dançar? Começa a dançar em casa, né? No seu quarto, no banheiro, com sua irmã, com sua mãe, com seu pai, com sua tia, com sua avó, né? Porque isso faz muito bem para todos, certo? Bem, e como estávamos falando, né? A arte, ela, né, tem aí também a forma de conversar, né, com as questões ambientais também. Através da arte, nós podemos aí fazer reflexões, podemos expressar a nossa preocupação com relação aos problemas sociais, aos problemas ambientais e até mesmo os problemas econômicos, políticos do nosso país, da nossa sociedade, certo? E foi isso que fez
esse grupo que nós temos aí, né? Então, esse aí, né, é um grupo que a gente vai começar a conhecer agora, que vai provocar esse tipo de reflexão nas pessoas, né? Vai fazer com que as pessoas sintam vontade, né, de parar e pensar um pouquinho, por que aquelas pessoas estão fazendo esse tipo de manifestação com essa música no meio da rua para todo mundo ver, né? Então, na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho, né, da companhia Eduardo Severino, companhia de dança, tá certo? Então é uma forma, uma expressão artística, né, que eles desenvolveram aí na cidade de Porto Alegre e eles continuam trabalhando, eles estão em ativa, né? Eles utilizam aí da arte do corpo, né, dessa arte corporal, para fazer com que as pessoas reflitam nas questões ambientais. Então, nesse trabalho que eles fizeram, eles tinham como objetivo exatamente isso, né? Eles fazem isso numa forma artística que a gente chama de intervenção urbana, tá? Que é quando a gente utiliza da nossa arte corporal no cotidiano da cidade, né? Então, dentro da cidade, no espaço da cidade, na rua, no supermercado, né, no shopping, dentro de alguma loja, né? Então, eles vão escolher um espaço da cidade onde eles vão fazer uma apresentação, tá? Então, dentro dessa apresentação, nós temos aí algumas imagens dela, né? Temos a cena de 4 dos 5 solos de intervenção urbana que este grupo, né, fez na apresentação que eles deram o nome de Manchas Urbanas, tá? E o organizador aí, né, do projeto, o Eduardo Severino, ele faz essas apresentações na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2013, né? Então, são apresentações únicas, né? Quem faz uma apresentação no meio da rua pode ter, né, provocar pessoas a parar, a assistir, a refletir, como pode ter pessoas que vai ignorar, né? Não vai querer ver, não vai achar nada de interessante, não vai entender muitas vezes. Então, quem faz um projeto como esse de intervenção urbana faz para um público que você não sabe, é indefinido, né? Nem sabe o que pode acontecer, nem se as pessoas vão mesmo prestar atenção, se vão, né, conseguir entender qual era o problema, né, que eles estavam ali tentando provocar reflexão, fazendo com que as pessoas parem, pensem, reflitam, né? Então, esse espaço cênico, que é a rua, né, faz com que tudo seja, né, assim, uma descoberta para todos, certo? Então, pensem vocês agora na nossa cidade, tá? Então, o que seria se vocês fossem passando pela rua e encontrassem as pessoas assim, né, como a gente tem essas cenas, ali no meio da rua, dançando, fazendo ali uma apresentação, né? Você iria parar para assistir? Ou você nem ia olhar, né? Ia passar duro ali, achar que aquela pessoa estava doida, né? Então, como é que você descreveria os gestos, os movimentos, né, desses dançarinos que vocês estão vendo aí nas cenas? O que estaria acontecendo? Quem seria essa mulher que está aí com as sacolas aí no bolso, na cintura? Essa outra dançando assim com os braços para cima? O que elas queriam? O que elas estariam fazendo? Tá? Então, quero chamar a atenção de vocês para que vocês pensem aí um pouco a respeito disso, certo? Porque através dessas imagens aí, muitas vezes a gente pode pensar, né, já um pouco nesse tipo de trabalho. Será que a gente valoriza esses artistas? A gente reconhece esses artistas, né? Ou a gente, né, nem liga? Só é uma fotografia e algumas pessoas normais passando no meio da rua. Então, vamos pensar a respeito disso, tá? Bem,
essas primeiras impressões aí das manchas urbanas, né, vocês vão anotar, vão registrar aí no caderno que a gente vai estar avaliando aí depois, tá? Agora vamos falar um pouco mais a respeito, né, do projeto, do trabalho, né, do grupo Manchas Urbanas, né, o que se transformou. Então, como eu falei para vocês, é uma criação, né, para, né, uma intervenção urbana de dança, criada por Eduardo Severino e Companhia de Dança. E esse termo, né, mancha urbana, ele tem outro significado, né? Então, geralmente a gente pensa em mancha como alguma coisa que sujou, não é? E o termo mancha urbana ou mancha urbanizada costuma ser utilizado pelos geógrafos, tá? Então, para identificar as áreas, né, de diferentes dimensões por onde se estendem os ambientes construídos, ou seja, são os espaços ocupados por residências, por indústrias, por avenidas, por ruas, por estradas, por parques, por escolas, enfim, todo esse espaço, né, é chamado de mancha urbana. Então, os artistas da Eduardo Severino e Companhia de Dança incluíram nesse conceito da geografia o modo de viver de uma comunidade. Isso quer dizer que, para eles, uma mancha urbana é mais do que um conjunto físico de prédios e de edifícios. Ela é também aquilo que creem, valorizam e praticam as pessoas que moram nesses locais e o que inclui aspectos artísticos e históricos. Então, o termo mancha urbana, que antes era um termo usado, né, só pelo aspecto geográfico, então só mostrar, né, a parte, né, aonde se concentram as casas, as construções, né, o grupo de dança chama atenção aí para ser uma simbologia também de tudo que eles acreditavam estar valorizando e praticando as pessoas que moram nesses espaços aí urbanos, né? As crenças, os valores, aquilo que eles dão mais importância, tá? E aí nós temos então uma imagem, tá aí, de uma mancha urbana da região metropolitana de São Paulo, né? A maior metrópole que nós temos aí na América do Sul. E a gente tem, né, o espaço, né, totalmente, né, devastado, não temos quase vegetação aqui nesse espaço aqui, ao meio dessa imagem, mostra justamente, né, um espaço construído, né? Então as casas, residências, e nessa região é onde nós temos justamente as pessoas, né, as pessoas que moram nessa região e que nós sabemos está, né, com um tipo de vida, um tipo de pensamento completamente diferente daquele, né, onde as pessoas moram em lugares mais simples, mais afastados, com poucos recursos, com, né, poucas lojas, né, nas cidades mais interioranas, né? Então nós temos aí as imagens de satélite demonstrando para nós o que nós já sabemos, né? Que o planeta ele está cada vez mais populoso, né? Uma grande concentração aí nas áreas urbanas, né? O êxodo rural tem feito com que as pessoas saiam aí da região, né, das regiões rurais e vão todas morar na cidade, querem morar na cidade porque consideram a cidade um lugar melhor, tem mais possibilidades de recurso para médico, para tratamento de saúde, para arrumar trabalho e abandonam os espaços rurais, né? Então vem todo mundo para a cidade e acaba abandonando os espaços rurais. Isso vem gerando também um problema, tá? Então o processo, né, do desenvolvimento acelerado das cidades vem causando aí, né, entre outras coisas, vem causando aí o aumento dessas manchas urbanas, certo? E dentro desse processo ainda temos a globalização, tá? Então, quando nós pensamos
que também nessa cidade nós temos uma cultura que vem se tornando globalizada, né? Nós temos os meios de transporte, temos os meios tecnológicos de informação, de comunicação, televisão, internet, né? Então nós vamos ver, né, que as pessoas elas estão valorizando, né, verdades e atitudes, se tornando semelhantes também em diversas partes do planeta. Então isso provoca, né, uma mudança significativa na estrutura, né, de todo o planeta, tá? Então a globalização ela tem causado, de certa forma, diversas manchas urbanas, né, o que tem diminuído as áreas verdes e tornado as práticas sociais e culturais desses lugares cada vez mais parecidas, tá? Então aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entendemos como cultura, né, a música boa, acaba sendo considerada assim aqui no Brasil, lá no Japão, lá nos Estados Unidos e assim por diante. Então, quando se lança uma moda, né, uma moda de um aplicativo, uma moda de uma roupa, uma moda de uma comida, então isso começa a se tornar uma cultura global. Todos os lugares vão ter, né, as mesmas características. E aí nessa imagem que nós colocamos aí ao lado, aparece, né, as imagens noturnas de Brasília, né, registrada aí pelos satélites. Então, quando pelos satélites nós captamos essas imagens, a gente percebe o quanto é que as cidades elas têm tomado, né, os espaços, as luzes, né, têm tomado os espaços e, né, diminuído, né, os espaços aí, né, do campo, né, as famílias que moram no campo já não valorizam tanto, né, o seu espaço, começa a se dirigir aos espaços das cidades, tá? E esse outro lugar, né, coloquei uma outra imagem de satélite. Alguém descobre que lugar é esse? Esse lugar, gente, é bem conhecido de todos nós, tá? Então, observem aí essa outra imagem. Nós já temos aí uma proximidade maior da imagem de satélite, aonde nós temos aí um espaço aí no centro da imagem bem mais claro, né? Que é onde nós temos as construções, onde nós temos aí a concentração aí das ruas, das casas, né? Desse espaço que é o nosso espaço, é a nossa cidade, né, de Poções, que, né, cortada aqui, né, pela BR 116, tem, né, a grande quantidade aqui já de espaço de mancha urbana, né, e que ao redor nós já temos aí, ó, bem poucas áreas assim verdes, bem verdinhas. Então isso demonstra o quanto nós também estamos entrando nesse mesmo processo, tá? Bom, então diferentes âmbitos da vida social, né, nós temos aí. Então o que significa isso, tá? Significa, gente, que moradia, decoração, roupas, alimentação, medicamentos, filmes, música, dança, são alguns dos exemplos de diferentes âmbitos da vida social que estão cada vez mais parecidos, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, nesses grandes centros urbanos, né, o que a gente tem aí de roupa, o que a gente tem aí de filme, de medicação, de música, que serve para, né, um grupo, vai servir para quase que todos os outros grupos e outras sociedades do planeta, certo? Então eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente perceba isso, né? Essa imagem aí é uma imagem de algumas pessoas em Nova York atravessando a rua, né? E não vai ser diferente o gosto musical, o jeito de se vestir das pessoas que vão estar nessa outra imagem aqui de São Paulo. Então, essas pessoas elas também podem ter, né, o mesmo gosto, a mesma preferência de artista,
né, podem estar fazendo o consumo do mesmo tipo de comida, né, dos mesmos tipos de eletrodomésticos, assim como nesta outra imagem que nós temos aqui, ó, das pessoas também, né, atravessando aqui a rua de um lado para o outro em Tóquio, no Japão. Assim como também nós podemos ter, né, os mesmos gostos aí dessas pessoas que estão nessa outra imagem aqui, ó, de uma região muito próxima nossa, não é? Vitória da Conquista, nossa cidade vizinha, irmã, né? Então, como é que a gente pode dizer aí, né, que essa relação, né, entre as pessoas aí das áreas urbanas, dos diferentes lugares do mundo, elas podem ter aí uma relação? Podem sim, né? Todas essas pessoas aí nas diferentes partes do mundo, elas vão ter os sentimentos, muitas vezes vão estar se sentindo ansiosos, vão estar se sentindo calmos, vão estar se sentindo preocupados com a poluição sonora, com a poluição visual, com a poluição das águas, né? E essas pessoas, elas têm também, né, formas diferentes, né, de se manifestar, tá? Então, elas vão conseguir fazer essas manifestações não só através, né, da dança, da música, da poesia, né, como também do teatro, né, como também através né, das suas escritas, das suas histórias, certo? Então, temos diferentes formas de demonstrar isso, tá? Bem, mas voltando aí à questão, né, da intervenção, né, urbana, que é o assunto que nós estamos tratando hoje, né? Então, consumo e poluição. Essas pessoas, elas se vestem, elas consomem, buscam as mesmas coisas no comércio. A gente viu aí, né, muita circulação de pessoas em Nova York, em São Paulo, em Tóquio, em Vitória da Conquista. Todas elas andando aí, provavelmente, né, para trabalhar, para ir em alguma loja, comprar. E a grande, né, mancha urbana que nós temos no nosso planeta, ou as várias manchas urbanas que nós temos no nosso planeta, elas têm provocado alterações no clima do nosso planeta. Por quê? Porque todos nós estamos gerando 3 tipos de fenômenos climáticos para interferir no nosso planeta. Então, nós temos gerado ilhas de calor, tá? Então, como é que a gente forma essas ilhas de calor aí? Nessas ilhas de calor, elas vão sendo formadas através das construções, né? Do excessivo número de construções de cimento, de asfalto, né? Que nós vamos ocasionando nas cidades, né? E que vai causar aí um desconforto térmico, porque as cidades, elas vão ficar muito quentes, né? O outro, né, são as inversões térmicas, tá? O que é isso? Essas inversões térmicas é quando nós temos aí o uso de combustíveis fósseis nos automóveis, né? Por outras práticas que agravam a poluição atmosférica e bloqueiam a dispersão dos resíduos e das micropartículas, principalmente nos meses de inverno. Então, nesse período de inverno que nós estamos vivenciando agora, no mês de agosto, por exemplo, essas partículas aí, elas não conseguem subir para as camadas mais altas da atmosfera. Então, elas começam a se concentrar, né, bloqueando, criando uma espécie de camada de bloqueio, né? Fica aquela poeira, né, na superfície próxima aí às pessoas e causando problemas respiratórios, piorando, né? Principalmente para quem já tem alguns problemas respiratórios, isso é péssimo, tá? E o terceiro, né, tipo aí de problema, de fenômeno gerado, né, por essas grandes manchas urbanas são as enchentes, tá? Enchentes por quê? Porque acontecem essas chuvas fortes, essas chuvas torrenciais,
que não conseguem escoar a água com facilidade, porque o solo ele já foi impermeabilizado. As várias camadas aí de asfalto, de pedra, né, acabaram fazendo com que, né, houvesse dificuldades para que essa água possa escoar com facilidade, né? Então isso vem causando, né, vários problemas aí com relação às enchentes, tá? Então foi após analisar todos esses fatores aí, os problemas que têm se ocasionado nas grandes cidades, que os fundadores aí da Eduardo Severino Companhia de Dança resolveram criar, né, esse projeto, né, chamado Manchas Urbanas, né, que era com esse objetivo mesmo, de provocar as pessoas a pensarem, a refletirem sobre essas questões culturais, essas questões climáticas, né, o que as pessoas podem fazer aí para, né, se não resolver, mas para amenizar, né, para buscar soluções quanto a esses problemas aí que nós mesmos geramos, tá? Então, o que você, por exemplo, está fazendo sobre isso, né? Que tipo de ação você tem tomado para evitar que esse tipo de acontecimento ocorra, né? Seja na nossa cidade, seja em outras, tá? Então, a gente precisa pensar e refletir a respeito disso, tá? Então, esse tipo de problema, ele não acontece só nas grandes cidades, né? Ele também pode acontecer em cidades menores, né? A partir do momento que eu deixo lixo abandonado, né? Que eu jogo, entulo em qualquer lugar, né? Que eu provoco, né, uma compra exagerada, um descarte de material, de lixo em qualquer lugar. Isso gera, né, não só esses problemas que a gente falou aqui, como outras várias doenças. Então a gente precisa estar atento a isso, certo? Bom, e agora vamos entender melhor a respeito desses solos do grupo Manchas Urbanas aí, né, da apresentação feita pelo Manchas Urbanas, na proposta do diretor aí, Eduardo Severino, né, que foi de apresentar 5 solos de dança, aonde cada um desses solos procura expressar um problema relacionado à grande mancha urbana global e seus efeitos. Então eles não pensaram só na cidade de Porto Alegre, mas pensaram, né, de uma forma global, no mundo, tá? Então 5 artistas eles se apresentaram durante 5 dias em diferentes horários e alocações públicas, usando de trilha sonora, e enquanto um artista se apresentava, os outros cuidavam aí dos aspectos como som, dando apoio para a apresentação, né, ajudando aí os seus colegas, né, no que fossem aí necessário, tá? Então vamos ver aí, né, a primeira apresentação aí selecionada é a do solo de Cibele Sastre, tá? Nesse solo, ela expressa sua indignação contra a preocupação exagerada com a aparência e contra o número excessivo de cirurgias plásticas que as mulheres urbanas contemporâneas elas vêm se submetendo. Então, na dança que ela fez, né, ela buscou utilizar, principalmente de sacolas plásticas, né, dentro da coreografia, e ela utiliza não só da dança, como da própria letra do funk que ela dança, né, problematizando aí essa questão, né, do papel da mulher, do consumo, né, a crítica que ela faz à vida urbana, né, e ela, né, desenvolve aí o seu solo, a sua apresentação, fazendo com que as pessoas reflitam a respeito disso. Bom, agora solo de Luciano Tavares. Luciano Tavares, ele executa um solo com movimentos contidos e sofridos, né? Ele vai se movimentando com dificuldade, seus passos são mais arrastados, tensos, ele usa uma trilha sonora, né, com uma intervenção de pedaços de plástico simulando o efeito de uma ventania, e os movimentos eles, né, seguem, né, essa movimentação, essa ação do vento contra o corpo, né? E por que ele quis fazer aí essa referência
a questão das mudanças climáticas, a questão da poluição da atmosfera, tá? Então, o trabalho de Luciano Tavares, ele faz aí com que a gente reflita, a gente pensa o que nós estamos fazendo também com relação, né, à nossa poluição atmosférica. O próximo é o solo de Luciana Paludo, tá? Luciana Paludo é essa jovem, ela, né, tem aí, né, a apresentação dela, né, onde ela, né, passa a ser enrolada, apertada, né, como as pessoas que vivem nas grandes cidades, no trânsito, no transporte público, no supermercado, né? E ela usa aí um adereço, ela usa aí uma faixa que aperta, né? É um pedaço de tecido onde, né, os colegas vão ajudar ela a fazer aí essa performance. E ela utiliza uma trilha sonora, a recitação de trechos de poemas que também abordam essa sensação incômoda de você andar, né, apertado, né? Então, essa é também uma provocação, né, que as pessoas fazem. Quando é que nós, muitas vezes, né, nos sentimos assim, atados, sem poder se movimentar direito, né? Bom, a outra apresentação é a apresentação aí do solo de Andrea Spolaor. É uma coreografia leve, delicada, tem um figurino já bem diferente, né, dessa Luciana Paludo que nós vimos agora há pouco. Ajuda a ampliar a sensação de movimento. E a trilha sonora ela é realizada por outros integrantes da intervenção que assopram e giram canos de plástico, o que resulta em um som mágico e suave. Então, nessa apresentação, já nos provoca, né, a refletir a respeito das principais características dos movimentos, né, que essa dançarina vem fazendo, né? Então, esses movimentos corporais, eles são frenéticos e que fazem com que seu figurino passe a sensação de leveza e de delicadeza. Então, é interessante a gente pensar que a vida nas grandes metrópoles, uma maneira, né, possível e da gente evidenciar a agitação de uma cidade ao mostrar um aspecto contrário. Então, ela quis mostrar isso, não é? Que a vida nas cidades ela não precisa ser agitada, né, ligeira, mas pode ser um movimento mais delicado, um suave, né, com menos agilidade, menos agitação, menos movimentação exagerada, tá? E por fim, nós temos o solo de Eduardo Severino, né? Neste solo, ele alerta para a incapacidade da reação diante dos problemas do mundo. Quase sem sair do lugar, esse dançarino ele tenta falar e gritar e não ser ouvido pelos outros. A trilha sonora que ele utiliza, né, reforça ainda mais essa sensação aí de frustração, usando um som forte, estridente, né, que impede que as outras pessoas ouçam, né, aquilo que ele fala, e ele vai, né, como se estivesse querendo gritar para o mundo, né? Então, na apresentação, o que é mais importante? Alertar para os problemas ambientais. Os problemas ambientais que o ser humano tem causado, né? E fazer de alguma forma com que essas pessoas, né, pensem aí no meio ambiente e como elas podem modificar a natureza de forma benéfica, tá? Então, o objetivo aí, né, do projeto Manchas Urbanas é justamente provocar ações humanas que, né, fazem aí o processo oposto, né? O processo que ainda não está acontecendo, que é o processo de reconstrução do meio ambiente, tá? Bom, então, gente, na nossa
atividade aí, né, desta semana, nós vamos aí, né, propor a vocês que primeiro reflitam sobre esse pensamento, né, essa sensibilidade aí de trabalharmos com a dança e com, né, atitudes, com ações que, né, envolvam as questões ambientais, porque nós vamos precisar fazer aí uma atividade a respeito disso, tá? Bom, na próxima aula, então, a gente vai falar mais a respeito, né, de como a gente utilizar o corpo, né, quais formas, quais maneiras, né, como a gente trabalhar um movimento corporal no espaço, tá certo? Então, pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Que bom! Na próxima aula nós vamos descobrir quais são as formas de produzir o movimento do nosso corpo e vamos também, né, fazer alguns exercícios, tá certo? Então, um beijinho para você, espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos aí o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, tá certo? Um beijinho, tchau!